Neste capítulo, Levi mergulha em um dos temas mais profundos e simbólicos da magia, o domínio da vontade sobre as forças naturais e invisíveis. Ele começa afirmando que, para se tornar um verdadeiro mago, são necessárias duas condições fundamentais: libertar a vontade de toda forma de servidão e, em seguida, exercitá-la no comando e na direção dessas forças. A vontade soberana é representada por símbolos poderosos: a mulher que esmaga a cabeça da serpente e o anjo que subjuga o dragão. Ambos simbolizam o espírito que domina a natureza inferior, o intelecto e a pureza espiritual triunfando sobre o instinto e o caos. Levi explica que o grande agente mágico, o fluido vital e astral que permeia o universo, foi simbolizado nas tradições antigas pela serpente. Essa serpente aparece sob muitas formas: a serpente do Gênesis, o caduceu de Mercúrio, a serpente de bronze de Moisés, o Bafome templário, o bode do Sabbath. Tudo isso representa a mesma energia primordial, a força viva e magnética da Terra, uma energia cega e impessoal que pode elevar ou corromper, dependendo da vontade que a conduz. Dominar essa força é a essência da magia. O iniciado precisa libertar-se dos laços dessa serpente, que representa o magnetismo instintivo e as correntes do desejo. Só então poderá colocar o pé sobre a cabeça dela e guiá-la conforme sua vontade. Levi cita a tentação de Cristo no deserto: a serpente, ou o poder terreno, oferece todos os reinos do mundo em troca de adoração, mas o verdadeiro iniciado responde: não me ajoelharei diante de ti, servir-me-ei de ti, e tomarei o que me pertence, pois sou teu Senhor. O autor reforça que o diabo, na visão esotérica, não é uma pessoa, mas uma força desviada, o resultado das vontades humanas corrompidas, formando correntes negativas e destrutivas. É a energia vital usada contra a harmonia. Por isso, Levi compara o símbolo bíblico da legião demoníaca com os companheiros de Ulisses transformados em porcos pela maga Circe. São alegorias das almas dominadas pelos instintos. O verdadeiro mago, como Ulisses, deve resistir ao encantamento da natureza, aqui representada por Circe, e vencê-la pela espada da vontade e da razão. Só quem domina as paixões pode comandar a força mágica. O médium natural, diz Levi, é como a serpente, ativo, sedutor, impulsivo. O magista, em contrapartida, é o mediador consciente, aquele que controla o médium. Um mago tomado por desejos, gula, ira ou preguiça é uma contradição, pois essas são formas de passividade. O mago é o contrário do passivo, ele é pura atividade, foco e domínio. A grande obra do magista começa quando ele conquista a si mesmo. Ao disciplinar sua natureza inferior, ele torna-se o verdadeiro mediador entre o mundo espiritual e o material. A força astral, o fogo vivo, só pode ser dominada por uma vontade absolutamente livre. Assim como Arquimedes dizia precisar de um ponto de apoio fora do mundo para movê-lo, um mago tem seu ponto de apoio na pedra cúbica intelectual, o dogma da razão e da harmonia universal. Levi então faz uma comparação literária com personagens como Rodin, de Eugène Sue, que simbolizam a força da vontade inabalável, capaz de mover o mundo mesmo nas condições mais humildes. Ele mostra que o poder não está nas aparências, mas na constância e na determinação interior. O segredo da força é simples, mas supremo: querer bem, querer longamente, querer sempre. Essa vontade firme é o verdadeiro arcano da magia. Ela é o que torna os cavaleiros de Tasso imunes às tentações e aos terrores, símbolos da vitória do espírito sobre o desejo. Por isso, o verdadeiro mago é mais temido do que amado. Ele transcende as paixões humanas, não porque despreza o prazer, mas porque o domina. Levi adverte que aqueles que buscam apenas as delícias sensuais devem se afastar da magia, pois as grandes obras espirituais são fatais à volúpia. Quando o homem se liberta da escravidão dos instintos, começa a perceber o poder que possui sobre a natureza. Daí vêm as histórias simbólicas de santos e profetas dominando feras, como Daniel na cova dos leões, imagens que expressam o domínio interior refletido no mundo exterior. Levi ensina que a vontade pode ser treinada e fortalecida, como um músculo.
Os rituais e cerimônias mágicas, tanto quanto os religiosos, servem para exercitar essa vontade, habituando o magista à disciplina, à paciência e à perseverança. Neste capítulo, Levi mergulha em um dos temas mais profundos e simbólicos da magia, o domínio da vontade sobre as forças naturais e invisíveis. Ele começa afirmando que, para se tornar um verdadeiro mago, são necessárias duas condições fundamentais: libertar a vontade de toda forma de servidão e, em seguida, exercitá-la no comando e na direção dessas forças. A vontade soberana é representada por símbolos poderosos: a mulher que esmaga a cabeça da serpente e o anjo que subjuga o dragão. Ambos simbolizam o espírito que domina a natureza inferior, o intelecto e a pureza espiritual triunfando sobre o instinto e o caos. Levi explica que o grande agente mágico, o fluido vital e astral que permeia o universo, foi simbolizado nas tradições antigas pela serpente. Essa serpente aparece sob muitas formas: a serpente do Gênesis, o caduceu de Mercúrio, a serpente de bronze de Moisés, o bafome templário, o bode do Sabbath. Tudo isso representa a mesma energia primordial, a força viva e magnética da Terra, uma energia cega e impessoal que pode levar ou corromper, dependendo da vontade que a conduz. Dominar essa força é a essência da magia. O iniciado precisa libertar-se dos laços dessa serpente, que representa o magnetismo instintivo e as correntes do desejo. Só então poderá colocar o pé sobre a cabeça dela e guiá-la conforme sua vontade. Levi cita a tentação de Cristo no deserto: a serpente, ou o poder terreno, oferece todos os reinos do mundo em troca de adoração, mas o verdadeiro iniciado responde: não me ajoelharei diante de ti, servir-me-ei de ti, e tomarei o que me pertence, pois sou teu Senhor. O autor reforça que o diabo, na visão esotérica, não é uma pessoa, mas uma força desviada, o resultado das vontades humanas corrompidas, formando correntes negativas e destrutivas. É a energia vital usada contra a harmonia. Por isso, Levi compara o símbolo bíblico da legião demoníaca com os companheiros de Ulisses transformados em porcos pela maga Circe. São